Mercado cripto vem caindo forte durante as últimas semanas e tudo isso está relacionado com uma crise, uma falta de liquidez nos mercados globais. Ao longo desse vídeo, a gente vai entender o que está acontecendo com a liquidez global, para que direção que nós estamos indo, como que isso impacta o mercado de criptomoedas e o que você deveria estar de olho e fazendo agora com o seu portfólio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar esse vídeo entendendo por que a liquidez global é tão importante e impacta tanto o mercado de criptomoedas. Então, neste artigo aqui da Lyn Alden, o Bitcoin como um barômetro para a liquidez global, ela nos traz logo no começo esse gráfico aqui que mostra que a correlação do Bitcoin com a liquidez global é de mais de 83%, se observado em um período de 12 semanas. Não só o Bitcoin, mas também a bolsa norte-americana, ativos como o ouro e outros setores têm forte correlação com a liquidez global. Logo, se a liquidez estiver em alta, estiver aumentando, estiver em expansão, mercados devem subir. Agora, se a gente começa a ver a liquidez em falta nos mercados, uma crise de liquidez, os mercados também devem sofrer por conta disso, certo? Ela traz aqui alguns gráficos que mostram de fato essa correlação, né, da bolsa, o SP500 com o M2 e mais aqui embaixo também o Bitcoin com o M2, certo? Que é o índice que ela usa para medir a liquidez global, o M2. Se você parar para observar, você vai ver que de fato, cara, é muito correlacionado, os movimentos, eles andam muito juntos, e aí, né, vamos entender o que é, então, o M2 que a gente está olhando aqui, né, para entender esses movimentos de liquidez. O M2, ele é uma soma do M1, que seria dinheiro físico e depósitos à vista, com outros ativos de menor liquidez, depósitos a prazos e fundo de mercado monetário. Então essa aqui é a medida do M2. Se você olhar gráficos por aí, cara, normalmente cada um vai ter um gráfico um pouco diferente do M2, porque como a gente está falando do M2 global, cada pessoa escolhe quais países, né, quais economias eles vão colocar nesse índice. Tem uns que levam em consideração 5, 8 das maiores economias do mundo, outros vão levar 14, 15, então às vezes você vai ver gráficos do M2 diferentes, certo? E algo que a galera gosta muito de fazer também é colocar o M2 com uma liderança ali, né, de uns 3 meses, porque logo se o Bitcoin segue a liquidez, você souber para onde o M2 está indo, você também conseguiria saber para onde o Bitcoin está indo, certo? E por muito tempo isso vinha funcionando direitinho, se você alinhar, né, desde 2022, 2023, essa correlação estava muito forte, até que recentemente ela se quebrou, certo? Então o M2 ele continuou subindo, agora andando um pouco de lado, um pouco estagnado, enquanto o preço do Bitcoin começou a cair, certo? Então, nessa busca para entender melhor o ciclo de liquidez, o M2, da onde que vem esse dinheiro, como que a gente pode antecipar esses movimentos, eu encontrei esta casa de análise aqui, a Cross Border Capital, foi fundada em 1996, já vai fazer 30 anos aí, pelo Michael Howell, e ela é uma casa especializada em monitorar a liquidez global. E o que eu achei muito interessante do trabalho deles é que eles não medem a liquidez global como se fosse apenas o M2, tá? Então aqui você pode ver, ó, para Howell e a Cross Border Capital, liquidez global não é apenas dinheiro físico, mas depósito. Porque, pô, realmente dinheiro físico é difícil de acreditar que vai mexer os mercados, né? Mas um conceito macro muito maior. Tenta capturar a capacidade do sistema financeiro mundial de gerar crédito e financiar ativos. Então eles vão incluir nos índices de liquidez deles o setor público, o setor privado, o shadow banking, né, que seriam bancos que a gente nem consegue ver muito bem o que eles estão fazendo, e fluxos internacionais de capital. Então é uma liquidez que realmente impacta muito mais os mercados e são os índices que eu tenho observado aí, né, para de fato acompanhar o que está acontecendo com a liquidez. Se você observar o último índice que eles postaram aqui, né, na medida deles, a liquidez de fato começou a cair nesse momento. Até se você olhar o M2, né, a gente teve uma queda aqui, ele está um pouco lateral. E fato é, estamos vivendo um momento de falta de liquidez e isso impacta sim os ativos de risco, tá? Inclusive, esse gráfico aqui, né, essa linha vermelha é onde está a liquidez global nesse momento, segundo a Cross Border Capital, e essa linha pontilhada é a média de quanto tempo dura um ciclo de liquidez, né? Porque eles andam em fase, tem hora de expansão, hora de contração, hora de expansão, hora de contração, e a média desde 1970 até 2025, esse foi o período de duração de um ciclo de liquidez, aproximadamente 65 meses, e nós estamos justamente chegando ao que poderia ser o final de um ciclo de liquidez e junto a isso a liquidez está
diminuindo, certo? Mas então, beleza, Gabriel, você me falou, cara, a liquidez está caindo, eu tô vendo esse gráfico, ela tá caindo, os mercados já sentiram, mas o que que a gente quer saber? O que que a gente precisa saber? O que que vai acontecer daqui para frente? Será que essa linha ela vai começar a subir? Será que ela vai cair mais? Para onde que a liquidez vai ir? O que que a gente tem que acompanhar para tentar ter uma pista de para onde que vai a liquidez e logo, né, ter uma pista também de para onde que vão os mercados, para onde que vai o Bitcoin, para onde que vai o mercado de ação. Então, o primeiro lugar que eu gosto de olhar é o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Eles impactam e muito a economia global, né, a maior economia do mundo, os Estados Unidos. E você entender a política monetária que o Fed está adotando, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, te dá uma pista de para onde que vai a liquidez, certo? Então, esse artigo aqui, ele foi postado acho que um pouco antes da última reunião que teve do Fed em relação a cortes na taxa de juros, política monetária e tudo mais, e eles já estavam adiantando aqui, né, que vários analistas previam que o Fed iria retornar à expansão do balanço patrimonial, ou então QE, afrouxamento quantitativo, que seria o quê? Impressão de dinheiro, tá? Então, muitos analistas estimam que o Fed vai voltar a imprimir dinheiro, que ele iria anunciar o fim do QT, o aperto quantitativo, que é um processo por onde o Fed drena a liquidez dos mercados, ele vem fazendo isso desde 2022, e que também ia ter um corte na taxa de juros. Essa reunião ela já aconteceu, o Fed de fato anunciou o fim do QT, o aperto quantitativo, essa drenagem de liquidez dos mercados, e ela vai acontecer, né, vai acabar o QT no dia 1º de dezembro. Isso já está anunciado pelo Fed. Eles estavam prevendo um corte na taxa de juros, né, para casa dos 3,75% a 4%, e isso também aconteceu. Não só isso aconteceu, como o mercado está precificando mais um corte na taxa de juros agora em dezembro, trazendo ela para casa dos 3,5% e 3,75%, como vocês podem ver aqui, 86% do mercado acredita neste corte, certo? Então, o Fed está mudando a sua política, ele está baixando os juros, ele está parando com o aperto quantitativo, o que teoricamente significa mais liquidez nos mercados. Os analistas até estão falando que eles devem voltar a fazer, né, o QE, o afrouxamento quantitativo. E aí a gente tem aqui, né, o JP Morgan, né, argumentando, os analistas do JP Morgan, que esse afrouxamento quantitativo do Fed, se eles voltarem realmente a fazer o QE e imprimir dinheiro, seria de cerca de 35 bilhões de dólares por mês, o que poderia significar uma injeção de liquidez nos mercados ao longo do ano que vem, né, em 2026, de aproximadamente 350 bilhões de dólares. Outros analistas que eu acompanhei falaram que seria na casa de 25 bilhões de dólares, ou seja, 250 bilhões, e sim, é uma injeção de liquidez, é o fim do aperto quantitativo, baixa na taxa de juros, volta do QE, o que teoricamente seria maravilhoso, porque a última vez que a gente teve QE, né, foi lá em 2019, durante a pandemia, e o Fed dobrou o seu balanço, né, para a casa dos 9 trilhões de dólares, ou seja, se ele dobrou o balanço, ele imprimiu metade desse dinheiro, 4,5 trilhões de dólares foi o que foi injetado na economia ao longo, né, de 2019, 20, 21 até 2022, quando eles começaram a drenar. Então, mesmo que a gente tenha um QE, você consegue ver que é em proporções, em um tamanho muito menor do que foi o último ciclo. Lá eles imprimiram 4,5 trilhões. Aqui para 2026, a expectativa não é nem de meio trilhão. A gente está falando de 350 bi. Então, por mais que o Fed esteja mudando a sua política, saindo de uma política mais de aperto, né, uma política de extração de liquidez, não quer dizer que está vindo uma jorrada, encharcada, um mar de liquidez para os mercados, né? E a grande pergunta que fica é: o que realmente está forçando o Fed a preparar essas injeções de liquidez se a economia dos Estados Unidos está relativamente fraca, a inflação está baixa e a taxa de juros está moderada? O que está acontecendo, né, segundo a reportagem aqui, é que as taxas de empréstimo interbancário estão subindo mais rápido do que as taxas de juros do Fed, tá? Então, sinalizando pressões reais de liquidez no setor bancário. O que é isso aqui? O que eles estão falando, tá? Então, quando o Fed escolhe a taxa de juros, não é que ele vai impor essa taxa no mercado. Não, todo mundo é obrigado a seguir a minha taxa. Não, ele vai falar, olha, eu acho que essa é a taxa de juros ideal, e ele tem ferramentas e mecanismos para tentar trazer as pessoas a operarem perto dessa taxa. Porém, o que está acontecendo no mercado real, né, sem ser a taxa de juros do Fed, é que as taxas de juros estão muito acima do que o Fed gostaria. E o Fed não gosta disso. Ele quer ter controle sobre a economia, ele quer que as coisas aconteçam de acordo com o que ele
está mostrando que seriam as taxas de juros do Fed, né? E a gente ter essa disparidade, ter o setor bancário, economia real cobrando taxas muito acima do que deveria ser a taxa de juros do Fed, é um sinal, como eles pontuaram aqui, de estresse de liquidez no setor bancário, tá? Então, este gráfico aqui eu já trouxe em alguns vídeos para vocês, ele mostra justamente esse spread, ou então essa diferença entre a taxa de juros que está sendo cobrada na economia real e a taxa de juros do Fed, a taxa que eles gostariam. Então aqui, ó, essa normal zone seria a zona da taxa de juros do Fed, e recentemente você pode ver, ó, que a gente teve vários spikes, não importa o tamanho do spike, o que importa aqui é que o mercado real está cobrando uma taxa muito maior do que seria a taxa do Fed, o que sinaliza uma falta de liquidez nos mercados, uma falta de liquidez no setor intrabancário, certo? Então, ó, dados do Banco de Reserva Federal de Nova York, então Fed de Nova York, mostra que a taxa média intrabancária overnight, o SOFR, atingiu 5,34% no final de outubro, acima da meta da taxa de fundos federais, a taxa do Fed. E aí eles colocaram aqui 5,2 mais 5,5, mas não é isso, né? A taxa deles, como a gente falou, tá em 3,5 e 3,75. E esse gráfico que eu mostrei para vocês é justamente, né, o SOFR, essa diferença, como eu falei para vocês, que mostra novamente uma falta de liquidez no setor bancário. Entretanto, segundo o Reuters, né, o Reuters, não sei como é que você pronuncia isso, as reservas bancárias do Fed caíram para perto de 3 trilhões em 24 de setembro, nível mais baixo desde quando? 2019, devido a uma combinação de saques de banco, blá 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 blá. E se você olhar, de fato, né, as reservas bancárias que a gente tem aqui, deixa eu voltar com essa imagem, você vai ver que eles caíram mesmo, né, as reservas de liquidez que os bancos tinham no Fed, a níveis não vistos desde 2019. Esse daqui, né, essa casa dos 3 trilhões, 2,7 trilhões, seria o ideal, como o Fed vê, né, o mínimo que os bancos deveriam ter ali para não ser considerado uma crise, um estresse de liquidez no setor intrabancário. E quando a gente tem bancos com pouca reserva, a gente tem eles cobrando taxas altas para emprestar dinheiro no mercado, a gente tem essa falta de liquidez, isso de fato gera esse estresse, né? E a gente tem que entender um pouco do motivo do porquê. Por que está faltando essa liquidez? Por que essas taxas estão tão caras? Não é somente uma falta de liquidez no setor bancário que é o problema, mas a gente tem aí, né, uma crise no crédito privado acontecendo nos Estados Unidos. Então, algumas semanas atrás eu trouxe essa notícia para vocês, onde o Jamie Dimon, né, o CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, alertou sobre baratas na economia norte-americana. O que ele quis dizer com isso? A gente teve a falência de duas grandes empresas lá em outubro do setor automotivo nos Estados Unidos, a First Brands e também a Tricolors, né, aqui embaixo, duas empresas bem grandes que declararam falência, né? E quando eles declararam falência, vários bancos, vários credores que emprestaram dinheiros para eles tiveram aí que assumir um prejuízo, tá? E aí o Dimon falou, meu alerta dispara quando coisas assim acontecem. Ele nem deveria falar isso, né? Ele falou, eu talvez não deveria dizer isso, mas quando você vê uma barata, provavelmente existem outras. Todos deveriam estar cientes disso. Falando que esse problema provavelmente não pararia por aqui, só o JP Morgan assumiu uma bronca, um prejuízo aí de 170 milhões de dólares relacionado a esse caso, e outros bancos também tiveram prejuízo. Mas a questão dele é, cara, eu acho que tem muito mais empréstimos ruins feitos por aí. E aí esse problema foi aumentando, até que em novembro a gente viu que teve outro buraco ali agora num fundo gerido pela BlackRock, um buraco de 400 milhões de dólares de fraude. O setor de crédito privado e essa crise se expandiu além do setor automobilístico e pegou qual setor? Justamente o setor da inteligência artificial. Então, recentemente a gente teve essa firma aqui, né, a Blue Owl, uma das maiores empresas nesse setor de crédito privado, tentou juntar duas empresas que eles tinham, né, a empresa que era de capital aberto listada na bolsa e a outra empresa que não era de capital aberto. E do nada eles decidiram fazer isso, e essa junção das duas empresas, o que ela traria? Todos os investidores que tinham dinheiro no fundo não poderiam tirar o dinheiro até que essa junção acabasse, então ele proíbe que as pessoas tirem dinheiro, e com esses medos do setor do crédito privado, muita gente está querendo tirar dinheiro, além de que as pessoas do fundo 1, ao juntar com o fundo 2, assumiriam um prejuízo de mais de 20% do dia para a noite. Então é uma medida meio estranha, meio desesperada para acontecer do nada, a não ser que tenha muita gente batendo na sua porta falando, ó, me dá meu dinheiro, crise no crédito privado, tô vendo que as coisas estão estranhas, give me my money back.
Então, aconteceu isso, né? E essa empresa, ela financia, né, investe no setor justamente de inteligência artificial, data centers e tudo mais, toda essa parte que tem crescido bastante, né? Então a gente tem visto, cara, cada dia que passa apareceu um caso novo por aí, esse último foi dia 19 de novembro. Desde então, outros banqueiros, como o chefe da UBS, um dos maiores bancos ali da Suíça, alertou também sobre esse problema na questão do crédito privado, falou que era algo parecido até com o que estava rolando lá em 2008, só que dessa vez é no setor de crédito privado, não é no setor de imóveis, que nem foi a crise do subprime lá atrás. A gente teve outros bilionários falando, cara, cuidado, o crédito privado tá com riscos, o mercado tá estranho. E qual que é o problema de tudo isso, toda essa questão do crédito privado? É que essas empresas, como por exemplo a Blue Owl e todos esses credores que emprestam dinheiro no crédito privado, eles não são obrigados a mostrar os empréstimos que eles têm, as operações que eles entraram. Então é tudo muito no escuro, você não sabe realmente quem que tem um prejuízo, quem que fez um empréstimo ruim, qual que é o tamanho desse prejuízo, quantas pessoas podem estar afetadas por isso. E quando a gente tem isso acontecendo, o que acontece? Justamente os bancos que já não estão com muitas reservas lá no Fed, né? A gente tem visto que eles estão com pouca reserva. Eles vão tomar muito mais cuidado para quem que eles vão emprestar, o que eles vão fazer com a liquidez deles. Porque o mercado tá incerto, cara. A gente tá vendo que tem várias empresas quebrando, prejuízos e tal, e você fica, o meu dinheiro aqui eu não vou colocar no mercado agora, o mercado tá perigoso. E aí a gente tá vendo essa falta, essa crise de liquidez, e a resposta do Fed, né, de voltar com o QE talvez ano que vem, parar com o QT, corte na taxa de juros, não é que eles querem voltar a imprimir que nem loucos, né? Eles estão tentando conter isso que está acontecendo nesse momento. Então, essa é uma preocupação. Enquanto isso não for se desenrolando, a gente não tiver um desfecho nessa história, saber qual foi realmente o grande prejuízo, até onde isso vai, as pessoas voltarem a ter confiança na economia, eu acredito que a gente vai ver os mercados sofrendo um pouco mais no curto prazo. Além disso, a gente tem também aquela questão da bolha da inteligência artificial, que é outra coisa que está assustando os investidores. Então, na semana passada a gente fez um vídeo sobre esse tema. Se você quiser dar uma conferida depois, está bem legal. E qual que é o problema com a inteligência artificial? Cara, essas empresas de AI, as hyperscalers, Nvidia, Amazon, Google, Meta, todas elas fizeram compromissos gigantescos de investimento em infraestrutura, que vai desenvolver o setor, que AI é o futuro e tudo mais. E eu acredito que é, de fato, né? Mas pra você ter uma noção, só até 2030 a gente tem mais de 5 trilhões de gastos em infraestruturas prometidos, né, para serem feitos com IA. E uma previsão do JP Morgan diz que para se justificar esse dado, essas empresas deveriam estar faturando, né, 650 bilhões de receita anual. Porém, hoje eles faturam apenas 50 bilhões de dólares. Então esse é um grande problema nessa questão de IA. Não vou aprofundar muito nisso, como eu falei semana passada, a gente falou sobre esse assunto, mas tem muito investimento no setor e hoje pouca receita, certo? Essa notícia da Economist continua aqui falando, né, que as pessoas que pagam por IA hoje nas suas vidas provavelmente não comprarão uma fração do que é necessária para alcançar toda essa receita, e essa receita ela tem que vir do setor empresarial, né, os grandes negócios, as grandes empresas. E se você continuar lendo a notícia aqui, cara, você vai ver que na verdade pesquisas não oficiais apontam a estagnação na adoção corporativa, então a receita tem que crescer, mas a adoção está diminuindo. Estudo da McKinsey argumentou que para a maioria das organizações o uso de IA ainda não afetou lucrativamente a empresa como um todo. Enfim, é um setor que está passando por esse movimento de desconfiança também, o que mais uma vez gera pressão nos mercados, certo? Então se você olhar aqui, esse gráfico ele mostra, né, o CAPEX, investimento em infraestrutura de IA por grandes hyperscalers como Microsoft, Oracle, Google, relacionado em azulzinho aqui com a receita. Daí você vê que realmente é uma diferença gritante, e eu acredito que enquanto eles não descobrirem como que eles vão fazer essa receita acontecer e tudo mais, esses gastos vão ter que parar, reduzir, diminuir pelo menos em algum momento, né? Porque gasto sem receita não faz sentido. E aí o que acontece? Bitcoin, criptomoedas, os ativos mais líquidos e mais voláteis do mercado, normalmente são os primeiros a sofrer quando a gente tem esse tipo de incerteza, essas coisas acontecendo, né? Então, crise no crédito privado, bolha de IA, várias incertezas que a gente tem no mercado. O primeiro lugar que as pessoas começam a liquidar, até porque tem muita gente que está com muito lucro nessas posições, é Bitcoin e é o mercado cripto. E ele pode ser até um sinal de que isso possa se estender para outros mercados também. Então, para você ter uma noção, os ETFs de Bitcoin no último mês viram o seu maior mês de outflow desde que eles foram lançados lá em 2024, certo?
Então, o mercado cripto está passando por um momento um tanto complicado. Eu diria que não é só o mercado cripto, são todos os mercados. A gente está num momento delicado, a bolha de IA, a questão do crédito privado. E aí, vamos chegar então na parte final desse vídeo, né? O que isso significa para a sua carteira de investimento? O que você deve fazer agora? O que seria uma ação inteligente? Então, se você olhar aqui o curto prazo, cara, a coisa tá feia pro Bitcoin. Ele caiu bastante, certo? Caiu quase 35%, caiu, deu uma recuperada já. E para mim, isso daqui nada mais é do que uma oportunidade de compra. Porque a tese de longo prazo, o fundamento, ele segue mais forte do que nunca. Cada vez mais forte, na verdade. A gente fez um vídeo também esses dias, uma retrospectiva do que foi 2025 para criptomoedas. E a gente desenha esse panorama do como que eu acho que o Bitcoin vai crescer e muito nos próximos anos. Porém, agora ele está enfrentando um momento difícil. Isso se você olhar no curto prazo, a gente pode viver um período de correção, isso é completamente normal. Agora, se você está investindo em Bitcoin, eu acho que a sua visão, ela não tem que ser de curto prazo. Você tem que olhar o longo prazo, certo? A gente está olhando aqui um investimento que você não vai precisar mexer com ele dentro dos próximos 3, 6 meses. Você está investindo, você está olhando, cara, eu quero fazer dinheiro nos próximos 4, 5, 10, 15, 20 anos. Eu, com o meu Bitcoin, quero passar ele para os meus filhos. E aí, se você olha com essa outra perspectiva, cara, essa é uma correção pitoresca. E na minha visão, é uma excelente oportunidade de compra, certo? Eu tenho meu Bitcoin de longo prazo, que eu não vendo, que eu não mexo com ele. Eu tenho meu DCA, o que é o DCA? Dollar Cost Average. Todo mês eu compro um pouquinho, vou seguindo e acumulando, fazendo um preço médio, né? Então, todo mês eu compro um pouco, faço preço médio. A minha visão para o Bitcoin é de longo prazo. É 5, 10, 15, 20 anos. Então, no longo prazo, eu continuo achando um excelente investimento. Ah, devo comprar Bitcoin agora? Cara, eu acho que sim, sempre sim. Devo comprar tudo que eu tenho agora e entrar 100% do meu capital? Não, eu acho que espalha os aportes, seria uma abordagem mais interessante. Não tomaria muito risco em altcoins nesse momento. Acho que o mercado está bem instável, como mostrei para vocês, e elas podem acabar sofrendo mais. E algo que eu tenho feito, nunca tinha trazido isso para vocês em algum vídeo por aqui, né? Mas que nesse momento me atrai bastante, é a parte da renda fixa também, tá? Então, como você tem o mercado no momento incerto, você não precisa ficar com o seu dinheiro parado. Bota ele para render para você. E o mercado Bitcoin, né, o MB, ele tem várias opções muito interessantes de renda fixa. Então, se você der uma olhada aqui, vem no site deles, põe renda fixa digital. Hoje mesmo a gente está com uma venda de renda fixa para Chili Beans, cara. Eu uso Chili Beans desde moleque, desde criança, amo a empresa, adoro o Caíto. Emprestaria meu dinheiro feliz para Chili Beans e eles estão pagando quanto? Uma rentabilidade de 18% ao ano, tá? Então você coloca aqui na renda fixa, fica até agosto e você vai ganhar 18% ao ano em cima do seu dinheiro. Não é só da Chili Beans, você tem várias e várias outras oportunidades aqui para emprestar para diferentes empresas, mas eu acho que nesse momento do mercado é algo muito interessante a ser explorado. Pô, você pensa, você tem até agosto garantido ali 18% ao ano, ou aqui, né, se você estiver arriscando muito no mercado cripto, altcoins e tal, tudo mais, você vai enfrentar uma grande volatilidade, sabendo que os preços eles podem estar um tanto quanto inflados. Então eu acredito sim que renda fixa agora é uma boa oportunidade, Bitcoin de longo prazo segue uma boa oportunidade, mas não é momento para se tomar muito risco com o cenário que o mercado nos apresenta. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, lembrando para vocês que toda semana a gente traz essas análises de mercado aqui no canal do MB, então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder novos vídeos, deixa o seu like aí embaixo e se você é novo por aqui, QR Code na tela para você também abrir a sua conta no MB e começar a acumular seus primeiros bitcoins ou até investir em renda fixa que no momento eu vejo como algo interessante. Grande abraço, até a próxima e valeu!